E aí, pessoal, continuando o assunto, essa aglomeração de judeus secretos em Olinda e Camaragibe deu-se então em denúncias, fazendo com que viesse um visitador da Inquisição aqui para Olinda, Heitor Furtado de Mendonça. Mesmo antes de Heitor chegar, o zum já rolava. E aí começou a já haver uma fuga de judeus cristãos novos de Olinda para lugares isolados. Alguns fugiram já para o interior, onde já havia comentários que em São Lourenço já havia sinagoga secreta. Um livro conta que Camaragibe era chamada ou conhecida como a terra das sinagogas secretas. E aí há registro que em São Lourenço, após Camaragibe, já havia sinagogas secretas. Mas há comentários também que muitos judeus ali de Olinda terminaram se instalando no que hoje conhecemos como Recife Antigo. E naquela época, século XVI, século XVII, Recife Antigo era um deserto. A ilha lá era um istmo que ligava o atual Recife a Olinda. E com mangues, tá? E não era habitada, na verdade. Então, o que dizem é que os conhecidos pescadores que tinham criação de bode ali naquela área, que deu origem a um nome primeiro da rua ali no Recife Antigo, na Rua Bom Jesus, que deu origem ao nome Rua do Bode, foi com base em nessa história de que ali tinha uma criação de bodes. Então há também esse relato de que aquelas pessoas ali eram judias, porque o bode é uma carne também permitida pela lei judaica, e o peixe. E ali tinha as duas coisas. Dizem até que o bode foi introduzido no Brasil pelos judeus e árabes, né? A gente há vários relatos na Bíblia de que a carne do bode, do carneiro, né, eram comidos ali, servia de alimentação para os judeus no deserto e árabes também. Bom, e com essa primeira fuga, por causa de Heitor Furtado, começou-se aí um retorno a um judaísmo mais secreto ainda. E a miscigenação proliferou a partir disso, dessas instalações de judeus cristãos novos em pequenos interiores de Pernambuco, né? Vivendo isolados. Tem um livro de um senhor de Natal que ele disse que os judeus preferiam sempre se instalar perto de ribeiros de águas, né? Para a manutenção de água e de alimento. Perto de ribeiros sempre a vegetação são mais verdes, possibilidade de realizar agricultura, essas coisas. O que acontece é o seguinte: Branca Dias, ela vai ser caçada, o marido também, e através de denúncias daquela cúpula em Olinda, chega-se a oficialmente ser pegos 25 judeus, e Branca, algum tempo antes, ela e Diogo, não sei se por providência divina ou infortúnio mesmo, tanto ela e Diogo falecem. Diogo vai ter uma espécie de AVC ou derrame
alguma coisa dessa natureza, e ele vai chegar a falecer. Conta-se que em vias de últimas dores, as dores da morte, Brites de Albuquerque, esposa de Duarte Coelho Pereira, insiste para que ele beije o crucifixo para poder receber a extrema unção, mas ele rejeita, balançando a cabeça para um lado e para o outro. E ele morre sem essa extrema unção, resistindo até o fim aí com a sua vida judaica. E aí é quando o boato se espalha mais ainda de que eles permaneciam judeus e praticando o judaísmo. Que é o pátio Nossa Senhora do Carmo. A gente já filmou aqui, mas sempre bom registrar de novo. E aqui a igreja Nossa Senhora do Carmo está aberta hoje. Branca, após a morte de Diogo Fernandes, ela, para sustentar a prole de filhos, ela vai fundar uma escola para moças na casa dela. Eles tinham uma casa no Alto da Sé também, fora o casarão do engenho. E ela adoece e vai morrer de causas naturais. Surge uma lenda de que antes disso, para não haver evidências de que ela tinha voltado ao judaísmo, ela corre lá no casarão em Camaragibe e pega todos os utensílios dela de prata, de valor, e joga dentro de um açude, dentro da mata hoje de 2 irmãos. Certamente esses utensílios eram coisas da religião judaica, e também, como ela sabia que a Inquisição roubava tudo que tinha dos judeus, deve ter jogado também algumas coisas de valores, de ouro ou prataria mesmo. Mas em princípio eu acredito que eram coisas que faziam com que as denúncias pudessem ser confirmadas. Poderia ser Menorá, Estrela de Davi, Mezuzá, alguma coisa que ligasse ela diretamente ao judaísmo, e aí ela poderia ser condenada diretamente, né? Com o tempo, as pessoas ali de Camaragibe e 2 irmãos denominaram aquela lagoa onde ela jogou os utensílios, denominaram aquela lagoa de Açude do Prata, devido à lenda de que ela jogou as pratas delas ali no açude. Coincidentemente, lá tem agora um chalé já muito estragado. Esse chalé era de muitas décadas atrás, acho que era da arquitetura francesa, e no governo de Miguel Arraes foi reformado para ser a sede da Compesa, porque ali tem uma boa reserva de água doce. 5 anos depois, as pessoas pediram transferência dali, porque costumavam ver uma mulher passear pelos corredores do chalé. E aí disseram que era o fantasma da Branca Dias, que circulava ali. Disseram até que, na verdade, a sinagoga secreta seria ali, onde está esse chalé. Bom, mas não passa de lendas. Tem pessoas que fazem trilhas e visitações a esse lugar. Se tornou um lugar exótico, mas é perigoso ir sozinho, né? E como o visitador Heitor Furtado de Mendonça não consegue pegar nem Branca nem Diego, ele manda desenterrar os seus restos mortais, que é enviado para Portugal e é queimado em Alto de Fé como esfinge. Ou seja, um boneco foi confeccionado representando o casal com seus nomes e foram queimados. E a consequência disso tudo é que a Inquisição agora vai atrás dos filhos, aliás, das filhas de Branca Dias, em especial uma chamada Brites Fernandes. Ela é torturada, muito torturada mesmo. Ela já sofre de uma deficiência física
E segundo relatos, ela era responsável de guardar a Torá na casa de Branca Dias. Ela, em tortura, em dores, ela delata, ela termina falando de todos os seus parentes judeus. Como as filhas de Branca Dias eram em número de 8, se não me engane, e elas todas casaram-se, muitas com cristãos velhos ou cristãos que antigamente tinham suas raízes judaicas também, mas esconderam bem a sua história e eram tidos por cristãos velhos. E aí a descendência de Branca Dias permaneceu viva através de suas filhas, netos e outros. Depois, no século XVII, chega os holandeses, vai aí derrotar os portugueses, vão tomar especialmente Olinda durante 24 anos, transferem a sede do governo, deixa de ser Olinda e vai ser a Ilha de Santo Antônio, onde nós estamos agora, onde já mostramos ali na frente a Casa de Verão, o Palácio de Verão, o Palácio da Boa Vista de Maurício de Nassau. E vai ter também o Palácio de Friburgo, acho que é isso, lá na margem do entroncamento entre o rio Beberibe e o rio Capibaribe. Esse lugar aqui vai ser chamado de Cidade Maurícia, por causa do Maurício de Nassau. E o Recife antigo, ele vai ser aterrado e vai ser fundada a Rua dos Judeus e a primeira sinagoga das Américas a partir de Duarte Saraiva, o Davi Senhor Coronel, que é o primeiro morador ali da Rua dos Judeus, a antiga Rua do Bode. Depois de 24 anos funcionando abertamente a sinagoga durante 18 anos, os holandeses vão perder a batalha, a última batalha. Foram várias tentativas de reaver Pernambuco pelos portugueses e finalmente eles conseguem. E é feito um acordo para que os judeus holandeses, principalmente, que vieram da Holanda para cá, cerca de 1.400 pessoas mais ou menos, eles retornem em paz para a Holanda. Desses 1.400 que voltam, um navio dessa fragata que retorna é desviado no mar por uma tempestade e esses judeus vão ser presos por piratas. E só 23 deles conseguem se libertar depois de serem entregues na Jamaica para a Inquisição. Eles saem de lá no navio francês que os deixam em Nova Amsterdã, que 10 anos depois se torna Nova York. Os registros falam que os descendentes desses 23 judeus cooperaram e muito para a fundação de Nova York, valendo-se até o dizer de que os judeus de Recife fundaram Nova York. Há um registro que diz que Benjamin, um descendente desses 23 judeus, foi um dos fundadores da Bolsa de Valores de Nova York. Em 1999 e 2000, essa história com o ressurgimento da sinagoga Carral Zuri, na agora atual Rua Bom Jesus. O lugar é transformado no centro cultural e museu. E a partir do levantamento da história da sinagoga, a descoberta de possível ascendência ou descendência de judeus cristãos novos no Brasil começa a se espalhar pela população brasileira e pessoas começam a aparecer procurando as vias do judaísmo. Naquela época, o judaísmo era mais fechado do que agora, não havia a internet que há hoje. Só um judeu se propôs a ajudar oficialmente. Aliás, dois. Primeiro, o presidente do Centro Israelita na época, Isaac Charnik, juntamente com o judeu marroquino Razan Isaac Esoudri. Depois, o Isaac Charnik ele falece e o Isaac Esoudri ele permanece com
essa missão a partir da Sinagoga Israelita do Recife, onde a gente começou essa história. O Isaac Soudry vai contra as determinações alárricas de que o judaísmo completo não pode ser vivenciado por um não-judeu só após a conversão, mas ele não segue isso aí. Ele acredita que, ensinando os princípios do judaísmo, as pessoas que têm essa faísca judaica, através dessa descendência de judeus cristãos novos no Brasil, a partir daí eles vão procurar se regularizarem, principalmente fazendo a Brit Milá, que é a circuncisão. De fato, as multidões começam a aparecer, e após o falecimento do seu Isaac Soudry, cada um que aprendeu com ele começa a procurar as vias da conversão. Muitos terminam por buscar caminhos alternativos, como fazer sua própria sinagoga ou vivenciar sozinho o judaísmo em casa ou em pequenos grupos. Uma minoria é que se submete a processos de conversões em comunidades judaicas oficiais e terminam por ingressarem em comunidades judaicas oficiais, resgatando a sua história, a sua descendência, a história de sua família, a memória, a parte que fala mais alto dentro de si, além de outras misturas. E aí pouquíssimos, realmente uma minoria, consegue realmente hoje estarem dentro de comunidades oficiais, como judeu agora de fato, após processo de conversão. Uma dessas pessoas sou eu, que retornei ao judaísmo e hoje estou no seio da comunidade judaica de Recife e trabalho como educador e segurança da primeira sinagoga das Américas, Carral Sul, Israel. Essa volta para muitos é difícil, pois a maioria não quer a conversão, quer um processo chamado Techuvá, que é realizado para filhos de judeus que não são religiosos. Eles não passam por conversão, fazem só esse processo chamado Techuvá. Então, esses remanescentes dos judeus cristãos novos, eles querem esse mesmo processo. Só que os responsáveis pelo sistema de conversão atual afirmam que todos devem passar por conversão, até para que possa eliminar qualquer dúvida de caso alguém realmente não venha dos judeus cristãos novos como pensam, que há essa possibilidade, porque cristãos novos não eram só judeus. Tinham árabes, tinham índios, ciganos e outros que se convertiam ao catolicismo e eram chamados de cristãos novos. Agora, a massa maior era de judeus mesmo, porque era um propósito da igreja realmente dobrar os judeus e eliminar de vez o judaísmo de suas vidas, até queimando e destruindo os rolos sagrados, a Torá e outros livros, né? Bem, então eu sou fruto desse retorno, de todo esse processo hoje. Dou algumas palestras e sou um testemunho vivo da história do Brasil, da história judaica do Brasil, e consegui reconectar essa quebra forçada da minha história judaica, que eu nem mesmo conhecia. Consegui reatar novamente e, graças a Deus, hoje eu sou judeu completo dentro da minha comunidade judaica e diante de Israel, a nossa santa terra. Vou ficando por aqui, gente, mas no próximo vídeo eu vou contar um pouco como se deu essa minha chegada no judaísmo.
como eu vim a me conhecer como descendente de judeu e passei a buscar essas origens e os caminhos de retornar ao seio do povo judeu, do povo de Israel. Shalom a todos e uma boa tarde. Tchau.